Ministra, a senhora falou da duração das sessões, falamos da duração das sessões. Os votos não são muito longos? Às vezes são, mas aí é estilo de cada jogador. Alguns ministros falam mais, alguns falam menos. É a liberdade de expressão e a liberdade até para o convencimento. Alguns são mais diretos, alguns são, às vezes, com muita fundamentação mesmo, mais históricos. E isto tem uma importância também fundamental para a história. Cada um tem um estilo. Eu entendo perfeitamente o que a senhora fala, por exemplo. Agora, eu confesso que eu não entendo tudo que dizem alguns ministros, né? Algumas palavras que eles escolhem. Os seus sobrinhos, por exemplo, eles entendem o que falam todos os ministros? A tia, eu sei que eles entendem. Eu acho que nós temos que melhorar muito nesse vocabulário que é adotado pelo sistema de justiça em geral. O advogado que pede, às vezes, de uma forma mais rebuscada na sua linguagem e que às vezes o cliente não entende, o promotor que às vezes dá um parecer que nem ele sabe algum significado de uma outra palavra ou de um outro brocado que é citado, e muito mais o juiz. Para o juiz, isso precisa de mudar com mais rapidez, porque ele fala diretamente com o cidadão o que ele decidiu sobre um interesse, um bem ou a própria vida dele. Por isso é que normalmente se fala muito mais da situação do juiz, que é quem realmente, ao decidir, decide a vida de alguém, decide a liberdade de alguém, decide sobre uma questão de um bem específico de um cidadão, e é este cidadão e não seu advogado que tem que traduzir para ele o que foi dito. A gente sente muito isso no eleitoral, em que às vezes no meio de uma madrugada, 2 horas da manhã, eu recebi ligação de vereadores do interior que diziam assim: ministra, a senhora desculpa, mas eu fiquei assistindo, e as sessões no eleitoral são à noite, eram sempre terças e quintas à noite, e ele perguntava assim: eu só queria saber uma coisa, eu ganhei ou perdi? Porque ele não tinha entendido e era o mandato dele, a vida dele. Claro. E na verdade, quando você diz que os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes para prover o agravo regimental no RESP, realmente, não dá para ninguém entender, entende. não dá. Ninguém entende.